Olá pessoal, que bom estar com vocês aqui novamente para mais um estudo da lição. A lição dessa semana, o título é Os Primeiros Líderes da Igreja. E como a gente estudou na semana passada e nas outras lições, vem trazendo um pouco da história da igreja, dos primeiros cristãos. E aqui vai trazer um pouquinho do panorama de como surgiram os primeiros líderes na igreja primitiva, na igreja cristã. Porque são coisas que às vezes a gente não pensa e que fazem... às vezes a gente tem os cargos nas nossas igrejas, a gente não entende de onde eles surgiram. É bem verdade que toda a descrição do trabalho, do serviço hoje é bem diferente do que foi na instituição da igreja, né? Muito. Então, para a gente entender um pouco melhor o porquê surgiram algum desses cargos, né? A gente vai falar especificamente aqui dos diáconos. É interessante a gente entender um pouco do contexto da igreja, dos cristãos que estavam ali na época. E existia como você adventista, como você cristão deve muito bem saber, existia o grupo judeu, o povo judeu da Judéia, que eram digamos assim, os descendentes, a linhagem ali de Abraão, a nata, o pessoal que tinha sangue mesmo. Exato. Que tinha filiação, os judeus que tinham toda aquela função. O pessoal bem firme na cultura, nas tradições. E a gente tem os judeus helenistas, que são aquele povo que tem já miscigenação na raça, já começam a ter influência greco-romana, até por conta de todo o casamento e tudo mais. E aí eles já não eram tão apegados às tradições, com os rituais e tudo mais. E isso já traz pra gente um outro panorama que às vezes a gente não percebe quando a gente começa a estudar sobre o crescimento, a fundação da igreja lá no início. E aí aqui, por conta desses judeus helenistas, começam uma pequena desavença, um pequeno desconforto, que eles começam... levantam uma questão muito importante, que as viúvas que eles do povo deles estavam sendo esquecidas na hora da distribuição dos alimentos. É na verdade uma aparente, né? Era o que eles alegavam, exatamente, né? Não está provado que realmente isso acontecia, simplesmente porque eles imaginavam que, por eles serem, né, judeus helenistas, não estava sendo repartido, até mesmo porque quem ficava responsável pelas cestas, né, por repartir os alimentos, eram judeus da Judéia. Então talvez houvesse algum preconceito, alguma segregação que não era bem verdade. O que a gente já começa a ver, né, a própria lição fala que você já começa a ver o primeiro problema de segregação, né, na igreja. Sim. E até hoje a gente vê bastante isso, mas ali foi o primeiro, né? E por conta dessa segregação existe a divisão aqui, a distinção, a eleição dos cargos, né? Sim. Como é que foi essa história aí como é que foi essa questão, né, o que eles fizeram? Como é que foi essa questão do cargo do diaconato, né? Então, como esses judeus helenistas trouxeram à tona essa questão, né, da falta aí, da aparente falta de cuidado com as viúvas, então a ideia foi, né, entre os apóstolos ali na época, eleger 7 diáconos ali 7 pessoas responsáveis, né? E não eram quaisquer pessoas, eram pessoas respeitáveis, que acreditavam naquilo, na religião mesmo que era pregada, em Jesus, enfim, toda aquela parte que eles já pregavam sempre. Então, eram pessoas consagradas, isso é importante a gente deixar bem claro, que não era qualquer um, para que eles, então, estivessem responsáveis por isso. E até no próprio Atos 6 fala aqui, em 6, 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual serviço? Esse serviço de atender o povo. Sim. E quanto a nós, aí são os discípulos falando, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então eles acabaram separando, porque antes todos os apóstolos eram responsáveis por tudo.
ao ministrar a palavra e ao serviço. Então agora vamos deixar claro agora quem... Vamos separar um pouco as funções, né? Fica um pouco mais fácil. E aí ele coloca exatamente quem são esses 7, né? Aí já vem mencionando que era Estevão, e a Bíblia deixa bem mencionado aqui que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sim. E aliás é só dele que fala isso. E aí fala os outros, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Mas deixou bem claro quem era Estevão, né? E foi a partir daí que surgem esses diáconos, que eles chamam, porque serviam a população. Afinal de contas, diáconos é isso mesmo, né? Servir. A própria lição vem trazendo isso. Sim, da questão das palavras gregas, isso. né? Diaconel e diaconia. Que diaconel é servir as mesas, diaconia é o ministério da palavra. Exato. É justamente a atribuição que foi dada a essas pessoas, esses eleitos, esses 7 eleitos. Exatamente. E aí a lição começa a focar bastante no ministério de Estevão, porque ele teve um papel fundamental, não só como líder da igreja, como diácono, mas aqui o destaque maior, sem dúvida, é não só por como a Bíblia traz de ele ser uma pessoa elevada, de elevada estatura espiritual, Sim. Mas como ele tinha a compreensão basicamente completa do ministério, da história da redenção, da morte de Jesus, a importância disso tudo e o quanto ele acreditava nisso, tanto que a lição traz a questão de que ele ministrava nas igrejas, né? Possivelmente, eu destaco aqui 2 possibilidades, porque ele também era um judeu helenista. Sim. E aí é importante dizer que ele começa a fazer as pregações, começa os seus sermões, seu serviço, e ele começa a incomodar os líderes tradicionais, porque ele já começa talvez até pela cultura, mas com toda certeza pela convicção e o que ele tinha entendido sobre o ministério de Jesus, de que todo o serviço, toda a tradição, ela já não tinha tanto valor, ou melhor, já não tinha valor nenhum. Jesus, sim, como o Cristo, o Messias, o prometido, já veio para cumprir todos esses ritos. Sim. E a morte dele, a ressurreição dele, mostrava todo o poder dele, mostrava todo o cumprimento de todas as cerimônias, quase todas as cerimônias de cordeiro e tudo mais. E ele começa a falar isso dentro do templo para pessoas, esse povo judeu, e a galera começa a misturar as coisas e começa a falar, o que esse cara... que o grande problema é que, querendo ou não, eles ainda tinham muito essa questão do apego ao santuário, ao santuário não, né, à igreja, no caso. Dá para dizer que é santuário, né? Mas, enfim, eles tinham esse grande apego ao prédio. Sem dúvida. Ao prédio e às tradições, a tudo aquilo que era feito, né, de rituais, eles tinham muito apego a isso e achavam que isso era extremamente necessário. Era isso que definia o correto louvor a Deus, a correta aproximação de Deus. Deus vai ouvir ou não. Exatamente, tinha que ser daquele jeito. E quando ele vem falando que a morte de Jesus acabou com tudo isso, não é fácil de aceitar, né? Bem difícil. E aí a lição traz toda a parte do julgamento dele, e aí o pessoal começa a interrogá-lo e dão até oportunidade para ele fazer um sermão elucidativo do porquê de tudo aquilo. E aí a lição, até através do espírito de profecia, traz uns pontos bem bacanas, vale a pena você conferir na íntegra depois. E fala aqui de novo da capacidade intelectual dele e da espiritualidade que ele tinha alcançado. Sim. Que ele, percebendo toda a situação, a sinuca de bico, a armadilha já estava pronta, eles estavam querendo qualquer coisa para condená-lo, e durante toda a explicação dele, ele já percebeu que ali ia ser as últimas palavras dele mesmo, ele não tinha escapatória. Porque ele percebeu que ele não conseguia... Não conseguiu convencer ninguém. Exato, não conseguiu abrir o coração de ninguém. Os caras já começaram a rasgar as vestes num sinal de que aquilo era uma blasfêmia, de que ele estava falando era loucura. Sim. E aí ele já, percebendo a situação, ele interrompe, Ellen White fala isso, né? Ele interrompe o sermão dele ele não deixa pela terminar. metade, assim, ele nem dá sequência, de forma bem abrupta, porque ele viu que não tinha mais necessidade, ele estava gastando
gastando a saliva. E aí então tem toda a questão do apedrejamento, foi o primeiro mártir da igreja cristã, já logo na fundação da igreja, um líder da igreja. A lição traz outro ponto interessante que a gente já conhece, que quando eles foram começar o apedrejamento, ao recolherem a veste, a túnica ali de Estevão, colocam diante dos pés de Saulo, que isso demonstra que ele era o líder ali do grupo. E depois... Ou seja, ele era conivente com tudo aquilo que estava acontecendo. Conivente não, ele estava ali... instigando. Ele era um judeu, a gente sabe disso também. Sim. Ele não estava entendendo as palavras de Estevão naquela época e incentivando toda a perseguição, todo o julgamento. Aliás, aquelas palavras de Estevão, se você for pegar em Atos 7, ele vem falando... Eu fui ler Atos 7 e eu fiquei assim, tá, e onde ele vai chegar com isso? E é bem aquilo que a Ellen White fala, né? Ele interrompe, ele não fala o final, ele não fecha. Então você começa a ler e parece que é só um relato de toda a história que você já leu no Antigo Testamento, um relato até que a lição traz, né? Um relato um pouco enfadonho, né? De tudo aquilo. E realmente você termina de ler e você fala, tá bom, onde é que ele vai chegar com isso? E não chega, porque ele percebe que não vai adiantar. Não tem por que ele terminar. Ele faz toda a conexão entre Cristo e as profecias e toda essa questão, né, dos ritos. E aí a galera não consegue acompanhar o raciocínio dele. Pois é. E a lição traz até como Jesus no tribunal celestial, né, porque Jesus fica... Ellen White fala, né, Jesus fica de pé lá no santuário para interceder. E a própria Bíblia fala, né? Estevão fala, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sim. Ou seja, ele viu, ele realmente teve a visão. Eu não tenho dúvida de que ele realmente teve a visão dele e ele ficou confortável com aquela... Ele estava tranquilo. Estava super tranquilo, dá para perceber aqui, né? Sendo apedrejado e ainda invoca, Senhor, recebe o meu espírito e não lhes imputes esse pecado. Um homem elevado, um homem de Deus com toda certeza, né? E com a morte de Estevão e depois a conversão de Saulo para Paulo, a gente tem a disseminação do Evangelho, né? Aí a gente já começa a ver como o Evangelho começa a sair do povo judeu e ir para os samaritanos, que era aquela rixa antiga também histórica, e eles já guardavam muitas coisas como os judeus, mas por conta dessa rixa, dessa rivalidade, eles não eram aceitos. E aí eles começam a ser aceitos pelos cristãos e também a liderança do judaísmo fica meio receosa de novo com isso, tem todo aquele desconforto, mas aí tem o etíope que aparece para Filipe também ali, batiza na hora, então esse é o começo da igreja abrir as portas para todas os povos e línguas, né? E não só o fato de abrir as portas, mas entender como é que é a diferença da conversão de um para outro. Porque você vê a história de Filipe, você vê a história de Saulo. Nível de espiritualidade. Exatamente. A gente começa a ver que nenhum ser humano é colocado numa caixinha. Você tem que ser assim para você ser aceito por Deus. Cristo não é quadrado. Exatamente. E aqui, partindo já encerrando aqui, eu acho que ficam algumas lições para nós. Será que a gente ainda continua preocupado com o templo? A gente continua preocupado com os rituais? Será que é isso que realmente nos salva? O sacrifício de Cristo, que importância faz na sua vida? Que diferença faz isso para você? E a pregação do Evangelho? Você faz uma igreja para quem gosta de Cristo? Você faz uma igreja para quem já conhece Jesus? Ou você faz uma igreja para quem não conhece, para quem não gosta de igreja? Que a gente consiga parar para pensar nessas coisas e vivamos de fato e de verdade de acordo com essa palavra. Tenhamos nós a graça de Cristo de termos um pouco mais de estatura espiritual, quem sabe como Estevão, nos envolvermos na liderança mais preocupados com as coisas certas, estarmos preparados para o tempo do fim e tudo mais. Esse é o meu desejo para você, que você pense nisso, que você seja uma pessoa cada vez melhor na estatura espiritual e que você sempre esteja preparado e pronto para ouvir a verdade, porque
ela tá aí, tá escrita, e a gente só precisa ter a coragem de buscar. E estar ao lado de Cristo, assim como Estevão, mesmo que as coisas estejam mais adversas contra. possíveis. Sim. Fica o nosso abraço para você e até a próxima. Até.